Brincar, crescer e aprender. Talvez essas 3 palavrinhas ajudem a entender um pouquinho de como a infância é gostosa, não é mesmo? Mas além de toda a diversão, a infância é uma fase essencial na nossa vida. Entendemos e internalizamos valores, a nossa personalidade é formada e nossas referências são marcantes para o nosso desenvolvimento. Porém, nem todos levam a sério as transformações que a criança deve passar nesse período ou até desconsideram o desenvolvimento infantil e acabam por estimular comportamentos que não são compatíveis à idade. Como isso pode influenciar na vida adulta? Que traumas podem ser causados por conta de uma infância conturbada? O desenvolvimento na infância é o tema de hoje no Viver Bem, que para isso recebe a psicóloga Esther Miriam, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vinda novamente. E o pediatra Reginaldo Lourenço, pela primeira vez aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, é isso, né? Queremos levantar esse debate sobre a importância da infância, de uma infância, da criança viver realmente essa fase, de como os pais devem acompanhar tudo isso e trabalhar tudo isso. Então, eu gostaria de saber dos senhores quando de fato começa e termina a infância. A infância ela começa desde o nascimento até aproximadamente 10, 11 anos. Por que aproximadamente? Os marcos de desenvolvimento eles estão todos sendo puxados para baixo. As crianças estão se desenvolvendo mais rapidamente. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, não muitos, 4, 5 anos atrás, nós considerávamos puberdade precoce se a menina menstruasse com 10 anos e meio. Hoje elas estão menstruando com 9 anos e parece ser a tendência. Então, cada vez mais está sendo puxado esses marcos, mas ainda se considera infância até 10, 11 anos, desde o nascimento. E aí os impactos que isso podem causar na vida adulta de uma criança que não viveu essa infância corretamente, Esther? Isso é importante a gente pensar que existe a infância, mas existem períodos dessa infância, né? Nós podemos pensar numa infância dos 3 anos, dos 4 anos, até os 6 anos, onde a criança ela ainda vai ser muito mais viver o mundo dela, onde ela vai estar começando a aprender, né, como é que o mundo funciona através das experiências sensoriais, ela vai estar se descobrindo como pessoa. Pensar numa infância um pouco mais tardia, até os 10, 11 anos, onde a criança já vai estar começando a estruturar, né, a questão da personalidade, já vai estar entendendo um pouquinho melhor como é que as coisas funcionam, de modo mais concreto, já está começando a desenvolver o pensamento abstrato. Então, a gente tem que aprender a respeitar essas fases, porque, por exemplo, eu não posso querer que uma criança de 6 anos ela responda a uma situação como uma criança de 11, por exemplo. Né? A gente tem que aprender a respeitar. E quando isso não é respeitado, vai interferir no desenvolvimento. Porque eu sou criança, sou adolescente, sou jovem, sou adulto, e se alguma dessas fases ela não é respeitada, ela não é desenvolvida como deve ser, vai acabar tendo um reflexo, né, querendo ou não. E aí, dependendo da situação, vários problemas e vários traumas podem surgir. Vai marcar a vida adulta. Com certeza. E esse não vivenciar tudo isso, doutor, causa impactos na vida adulta, inclusive fisicamente, por exemplo? Em questões de estatura, do desenvolvimento do corpo da menina, do menino? A gente tem acompanhado muito uma necessidade, parece que as pessoas têm uma necessidade de, por exemplo, vestir criança como adulto. Então, a gente vê muito o menino já usar calça, camisa de botão, a menina usar salto alto. Essa adultização, ela pode levar, sim, a problemas estruturais. Você tem um aumento de encurtamento de tendão de Aquiles por uso de salto alto precoce. Você pode ter problemas de articulações de tornozelo, de joelhos. Você pode ter, como a menstruação está sendo cada vez mais precoce também por esses fatores sociais, a gente tem uma baixa estatura. Lembrar que a menina ela cresce basicamente até menstruar. Depois da menstruação, ela vai crescer em média de 6 a 8 centímetros. Então, como essas meninas estão menstruando muito cedo, a estatura média pode ficar comprometida sim. E como se dá o desenvolvimento das crianças, Esther? Qual seria a maneira correta? Nós podemos pensar como eu citei, na primeira infância. Ela ainda vai ser muito, o egocentrismo vai predominar, porque ela não vai entender muito como é que as coisas funcionam, não vai ter o pensamento abstrato, muito no concreto, no literal. Então eu não posso pedir que uma criança, né, que está nesse período raciocine sobre o que ela quer fazer da vida, o que é o correto, questões mais abstratas. Eu vou ensinar muito no literal.
Quando ela vai se desenvolvendo, ela já vai começando a ter uma maior noção do outro, ela vai desenvolvendo, né, a habilidade da empatia. O meio social vai começar a fazer uma diferença, vai começar a ter uma maior importância na vida dessa criança. Então eu já posso começar a trabalhar, e é o período que ela entra na escola, então eu já posso começar a trabalhar essa questão da interação social, das habilidades sociais, de como ela vai interagir com o outro, né? Como é que funciona o meu lugar e o lugar do outro. E a partir disso, a criança vai desenvolvendo o pensamento lógico, o pensamento abstrato, o pensamento científico, né? Ela vai começando a se desenvolver tanto no cognitivo, na questão sentimental, na questão da linguagem, enfim, é um processo contínuo. E com isso eu já posso começar a ter maiores cobranças, né? Assim como dar uma maior autonomia para essa criança, a independência dela, isso também é muito importante. Contribuições, né? Sim, exatamente. A gente percebe até, um exemplo prático, é que determinadas fases da infância da criança, por mais que quando ela está um pouquinho maior, ela sabe brincar no coletivo, quando ela é menor, ela já não sabe, por exemplo, se você joga um videogame com ela não sabe perder. Sim. E é uma característica da idade dela, né? Daquele tipo de infância. Sim, porque o mundo gira ao redor dela, né? Eu choro, meus pais vão lá e me suprem alguma coisa. Eu peço algo, tá tudo bem. Então eu entendo que eu sou o centro do universo. Então eu vou ter essa dificuldade ainda de me relacionar com outros, de perder. Mas isso não significa que não precise ser trabalhado. São justamente nesses momentos que a gente vai ensinando como é que as coisas funcionam. E independente da faixa etária, doutor, a maneira da criança aprender é a mesma? Porque a gente vê sempre pediatras batendo na questão de alimentação, de fazer com que a criança goste ou não goste daquilo, porque é o pai que ensina, é você que tem que trabalhar tudo isso. É uma fórmula, uma receita de bolo? O que vale para uma vale para todas, independente da faixa etária? Não, mas tem um ponto que é muito característico, que é muito importante ser frisado. Não adianta falar para fazer se você não faz. Tem que ter exemplo. Não adianta que eu falo para o meu filho que ele precisa praticar esportes, por exemplo, se eu não pratico. Não tem como eu inserir uma alimentação de qualidade se eu não como bem. E a gente vê muito isso. Quando vem da transição alimentar, que a criança recebe tudo que a gente oferece, ele vem mamando no peito, eu introduzo a alimentação, 1 aninho, come super bem. Quando começa a questionar, quando entra naquela fase de não quero, e ele olha para o prato da mãe ou olha para o prato do pai e não tem nada de legumes ali, ele não vai comer legumes. Independente para os demais hábitos, tudo vale conforme o exemplo. Se eu sou um pré-adolescente, se eu sou um adolescente, se eu estou no final da minha infância e eu observo o tratamento que o meu pai dá para minha mãe, se tem agressão, se tem brigas, se tem agressão física mesmo, eu trago aquilo como uma normalidade. Eu sou formado em cima daquilo, eu sou formado com aquela vivência. Então a tendência é que eu tenha isso como algo mais normal e mais aceitável. Muito bem, estamos falando sobre o desenvolvimento na infância. Quais os impactos de uma infância não vivida adequadamente? Você de casa, continue conosco, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta hoje falando sobre o desenvolvimento da infância e recebendo a psicóloga Esther Miriam e o pediatra Reginaldo Lourenço aqui conosco para falarmos sobre os impactos, né, das fases não vividas adequadamente. Inclusive, muito tem se falado sobre a sexualização das crianças, a adultização das crianças antes da hora. Então, por isso, deste tema tão importante. E agora eu pergunto para os senhores justamente isso, né? Porque um dos pontos mais preocupantes atualmente é essa questão da erotização precoce. Então, expliquem para a gente um pouco mais sobre esse conceito. Eu acho importante, antes disso, salientar que a adultização, a gente sempre foca muito nessa questão da erotização, né, da sexualidade precoce das crianças, né? Mas é importante entender que a adultização pode não ter a ver necessariamente com isso. Quando eu exijo que a criança ela tenha responsabilidades maiores do que é apropriado para a idade dela, quando
eu exijo demais ou quando eu cobro demais, por exemplo, eu já vi muitos casos que a criança era responsável praticamente pelos pais. Né? Isso eu estou impondo, ela está perdendo a infância, nesse sentido de que ela não está vivendo as fases da maneira que tem que ter. Porque por mais que ela tenha o desenvolvimento físico já esteja completo, por mais que ela tenha o raciocínio cognitivo, emocionalmente ela não vai estar preparada para aquilo. Eu posso ver a erotização mais como uma consequência, em alguns casos, da adultização. Sim. Quando eu visto crianças de maneira como adultas, né? E a gente foca muito no sentido da questão das meninas, né? A primeira imagem que a gente tem é das meninas, mas com os meninos isso também acontece bastante, né? Só que com as meninas, por toda a questão cultural da nossa sociedade, a gente, poxa, mas olha só como ela está se desenvolvendo, ela deveria ser criança, e quando os meninos a gente já está incentivando mesmo e sem perceber muitas vezes, né? Então a erotização, ela está dentro desse pacote, que a gente vai naturalizando por não ter esse conhecimento, por não entender que a criança precisa viver cada fase. Se a gente for ver os estudos, né, a gente vai ver que mas não existia adolescência, é uma criação social, enfim. Antes as crianças elas já casavam cedo e todo mundo sobreviveu, enfim. Mas a custo de que essa pessoa sobreviveu? Né? Vamos pensar em todos os danos, vamos pensar nas gerações anteriores às nossas, né, das nossas avós, das nossas tataravós, que foram submetidas a essas situações, muitas vezes causaram traumas, né, e que sobreviveram, mas tiveram muitos problemas e muitas questões que foram mal resolvidas e foram passando, né, para as nossas gerações por não ter vivido essa fase de uma maneira adequada. Na sua visão de pediatra, eu estou errado, por exemplo, a gente vê isso mais frequente com as meninas justamente por a questão de vaidade. A mãe levar a criança para o salão para fazer uma escova, para iniciar e pintar as unhas ainda criança, por mais que seja um tom mais claro. É certo ou é errado fazer tudo isso? Eu não sei te dizer se existe alguma coisa que seja totalmente certa ou totalmente errado em tudo, em pediatria de um modo geral. O que a gente não pode, o que a gente deve evitar, eu particularmente não vejo problema em que você leve sua filha para escovar o cabelo, para começar a ter esses cuidados de manicure, de pedicure e tudo. O que acontece muitas vezes é que você, pelo fato de que a menina se desenvolve muito mais precocemente do que o menino, a gente pega uma menina de 11 anos, de 12 anos, ela é uma mulher, fisicamente ela é uma mulher, ela é submetida e ela é imposta muitas vezes a uma cobrança como mulher. E apesar de sexualmente, de eroticamente, de fisicamente ela parecer uma mulher, mentalmente ela não está preparada para essas cobranças. Então, o passo mais difícil não é o problema de você levá-la para fazer esses cuidados iniciais com estética, digamos assim. É tudo aquilo que advém depois disso. É a utilização e a exposição muito mais precoce do corpo. É a utilização desse corpo como um atributo muito maior e muito mais importante do que ele deveria ser. E isso acontece muito porque eu não tenho estrutura psicológica para lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Você começa a ter as alterações corporais e automaticamente começam a ocorrer os assédios. As meninas, elas começam a ser buscadas para começar o namoro, para começar o relacionamento muito mais precoce. Um menino de 12 anos é um menino, uma menina de 12 anos é uma mulher, fisicamente. E aí a gente começa a ter um outro problema, que é o início precoce da sexualidade. A região norte, especificamente na questão de erotização, ela exige uma atenção maior? A gente tem índices que demonstram isso, que nesse sentido a preocupação tem que ser maior, aproveitando o gancho do doutor, essa questão de exibir o corpo, de uma sensualidade antes da hora, e vem aí o incentivo ao namoro, até o problema da própria pedofilia. Sim. Acho que não só a região norte, mas o Brasil de modo geral. O ano passado saiu uma pesquisa que o Brasil estava acima da média da América Latina, a questão de gravidez na adolescência, por exemplo. Né? E aí a gente vai tentar encontrar vários fatores para isso. Tem a questão cultural, tem alguns ambientes que acabam facilitando, entre aspas, né, que ocorram essas situações. Muitas vezes falta de informação, que a gente ainda acha, mas como assim, em pleno 2019 as pessoas não têm acesso à informação? Em muitos locais não. Né? A gente trata a sexualidade ainda como muito tabu. A gente quer que a menina se previne, que a menina não tem relações sexuais, que isso, que aquilo, mas a gente não conversa com a criança sobre isso, a gente não ensina, a gente não tem a educação sexual. Né? E aí vem todo aquele tabu, mas não pode. A sexualidade faz parte do desenvolvimento humano.
A gente precisa educar, a gente precisa estar justamente como um sentido preventivo. Não é porque eu preciso ensinar a criança a respeitar o próprio corpo, a entender o período de desenvolvimento em que ela está, a entender um toque, né, que não é correto, a entender algo que está incomodando, para que justamente isso possa prevenir. Isso é dar informação, isso é dar empoderamento para que a própria menina e que os adolescentes também, de modo geral, eles possam ter uma relação que possa prevenir também esses problemas. Não adianta eu fechar os olhos e achar que isso não vai acontecer, porque eu estou dizendo que não pode acontecer, porque pode acontecer. Né? Então, o quanto mais de informações, quanto mais de acesso à prevenção eu der, melhor. E existe uma coisa muito engraçada assim, nós somos de gerações totalmente diferentes da geração do nosso filho. Eu acho que nunca houve uma distância tão grande de conhecimentos dessas gerações. Para comparar, nós somos analógicos e eles são totalmente digitais. A velocidade de informação, de desenvolvimento está muito avançada. E aí acontecem coisas assim absurdas. Por exemplo, a vacina de HPV. Trouxeram a vacina de HPV para o calendário, foi uma luta para conseguir essa vacina de HPV. Ainda não alcançam as metas, ainda hoje, a gente né? não consegue bater meta, mas sabe por que a gente não consegue bater meta? Porque ainda existe aquela mentalidade, se eu vacinar minha filha com HPV, eu estou autorizando a que ela mantenha a relação sexual. Então, assim, é bem isso que você estava comentando. Falar sobre o assunto não quer dizer vai lá e faça. Agora, deixar que as coisas apareçam, deixar que a situação tome um montante, um tamanho muito grande, é muito mais difícil que eu consiga abordar. Ela vai descobrir de alguma maneira, com um coleguinha da escola, sim, com alguém ou algum adulto. E muitas vezes da forma errada. Sim. Se eu começo lá atrás, na primeira infância, olha, ninguém pode colocar a mão na sua perna, ninguém pode colocar a mão no seu bumbum. Se alguém pedir para ver sua calcinha, se alguém pedir para fazer isso, fazer conta para a mamãe, conta para o papai, eu consigo introduzir essa conversa lá na frente. A hora que vem a menstruação, a hora que ela já está fisicamente formada, ela já tem mamas, o menino já começa a ter pilificação, já começa a ter desejo sexual. O desejo sexual a gente precisa falar, ele é totalmente humano. Sim. Então. Eu queria, inclusive, que o senhor fosse pensando numa resposta em relação se há um diagnóstico de um aumento na gravidez precoce aqui na nossa região, já que o senhor está inserido na saúde pública do nosso estado. Vai pensando, doutor, porque daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouquinho mais sobre este tema de hoje, o desenvolvimento da infância, as consequências da adultização e também da erotização. Não saia daí que nós voltamos em instantes. De volta com o Viver Bem, falando sobre o desenvolvimento na infância. Antes do break, perguntei para o Dr. Reginaldo sobre os números em relação à gravidez na adolescência. Cresceram em Porto Velho, doutor? Aumentaram até 2012, 2013. Mantiveram o mesmo patamar nos últimos 2 ou 3 anos e parece que do ano passado é um pouco melhor, mas ainda representam 14% de todos os nascimentos em Rondônia, na região norte, são de gravidez na adolescência. A gente tem um problema, a região do Brasil, do país que mais tem casos de gravidez na adolescente é o Nordeste, e os dados da região norte eles são considerados não tão importantes porque existe uma subnotificação muito grande, principalmente na grande parte do interior do Amazonas, de Roraima, a gente não consegue ter dados tão confiáveis, mas é alarmante 15%. Estari, quais são os impactos, né, os prejuízos psicossociais para a criança que é estimulada muito cedo a se tornar um adulto precoce? Como foi dito, cada fase é importante porque onde a criança vai estar desenvolvendo uma habilidade específica ou várias. E quando esse momento ele não é respeitado da maneira adequada, não é vivido da maneira adequada, pode se refletir de diversas maneiras, principalmente na maneira como a própria criança, o indivíduo, vai se ver e como ele vai interagir com o outro. Vamos pensar numa situação, uma criança que teve responsabilidades além do que ela deveria, ela teve que ser adulta muito cedo, ter responsabilidade de adulto muito cedo. Quando chegar realmente à fase adulta, essa criança já vai estar esgotada, né? Ela já vai estar saturada. Aí vem os problemas de depressão, os problemas de estresse, de ansiedade, porque o momento que era para ela estar calma, vivendo a infância, se descobrindo como é que a vida funciona, ela já estava tendo que estar ativa.
Então, isso vai ser cobrado depois, né? Ou então, caso uma criança teve que viver uma sexualidade fora da idade, porque sexualidade vai existir em todos os momentos da vida, né? Mas uma sexualidade da maneira que é vivida no momento da vida adulta, precocemente, a minha relação nas minhas relações afetivas, nas minhas relações sentimentais, pode sim ficar afetada, porque eu não vou ter esse discernimento de como que tem que ser, porque eu já posso ter aprendido da maneira incorreta. E a gente teve um caso que ganhou grande repercussão na mídia recentemente, né? Que é o que envolve a Melody, uma menina de apenas 11 anos que usa maquiagem pesada, que faz determinadas poses mais sensuais em sua rede de Instagram. E o que aponta, né? O que todo o trabalho que tem sido feito pela Justiça agora apontam que a família ela está no centro desse problema. Aí eu tenho até um pouquinho para dividir, pegar de cada um das áreas dos senhores. Cai naquela questão física, né, doutor? Que a gente percebe que ela tem o corpo de uma mulher, 11 anos, mas é uma menina de baixa estatura, é uma menina que a gente, apesar de ter seios e tudo mais, parece-me, assim, pode ter outros fatores, mas é uma menina, por exemplo, mais baixa do que uma estatura comum. E aí vem questões de assédio, de pedofilia, que a gente percebe nos próprios comentários da rede social dela. Então, são vários os impactos, né? Nesse caso específico, o que eu pude ver, 80% do que existe lá é pejorativo. Existem comentários sexuais, existem uma exposição desnecessária numa menina que tem um corpo de mulher. Se você olha para essas fotos que estão sendo exibidas, você não fala que essa menina tem 11 anos, só que a cabeça, a mentalidade, o psicológico dela ainda é de criança. E aí, se a gente, como estava sendo dito, se a gente não respeitar essas fases, se eu não permitir que a criança seja criança, se eu não tratar a criança como criança, eu perco o time, eu perco alguma dessas fases. Uma menina de 19 anos, que já está no seu terceiro filho, que teve a primeira gravidez com 12, que foi mãe com 12, quase 13, que depois com 15 e agora com 19, ela perdeu 7 anos de formação psicológica da adolescência. Isso não se recupera. E é importante a gente pensar que não tem como a gente proteger, né, colocar a criança e adolescente numa redoma de vidro e nada vai atingir, eu vou viver como se fosse na Idade Média, porque não vai. Né? As informações estão aí, o acesso as mídias sociais estão aí, então eu vou me espelhar, eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano. Só que aí vem a questão da informação, e aí o papel da família, né? Orientar a como ter acesso a tudo isso. Eu posso ir no salão me arrumar, eu posso querer usar uma maquiagem, mas tudo que seja adequado àquele momento, àquela fase, que respeite. As circunstâncias adversas vão acontecer. Abuso sexual pode acontecer, série de situações podem acontecer, mas se a família está preparada, se ela dá um apoio, se a criança se sente à vontade, os danos podem ser inclusive minimizados. Né? Queria agradecer os dois. O doutor mantém nas redes sociais um bate-papo com as mães, né, doutor? Toda quinta-feira, no finalzinho da tarde, às 18 horas, eu faço o Papo de Quinta. Eu sempre trago algum tema de pediatria e espero que todos assistem. Pode falar seu Instagram, doutor. É RF Lourenço. Qualquer coisa é só colocar Reginaldo Fernandes Lourenço que aparece lá. Esther? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? E fica importante esse alerta, né? Para a gente começar a prestar atenção no nosso próprio comportamento, como a gente acaba sendo reflexo, né? Para o desenvolvimento de outras pessoas, né? Isso é muito importante. Agradeço muito a participação dos dois, por terem disponibilizado o tempo de vocês aqui conosco. Agradeço ao nosso telespectador fiel que nos acompanha sempre na tela da SIC TV. Ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!